Bom dia a todos. Estamos nesse novo webinar na nossa série nos eventos da Câmara virtuais no âmbito da crise. Hoje o nosso tema é como mitigar os efeitos nos aspectos contratuais, um tema super importante que todos vão ter algum impacto, vão estar dos dois lados nos contratos. E eu gostaria de dar as boas-vindas para todos vocês e especialmente para a Mônica, a Patrícia e a Carolina do escritório Tosini, que teve a gentileza de estar à disposição hoje para nos apresentar esse tema, responder as nossas perguntas. Muito obrigada a vocês três pela disponibilidade. E, sem mais nada, já vou passar a palavra para vocês para apresentar o tema e gostaria de só explicar para todos os participantes que, em caso de perguntas, por favor, coloquem as perguntas na aba de perguntas e respostas que vocês têm na barra de ações de vocês. E, no final, a gente vai disponibilizar a apresentação do Zine. Eles concordaram gentilezamente com isso. Vamos disponibilizar a apresentação para todos vocês. Então, nesse sentido, eu gostaria de desejar um bom webinar a todos e vou passar a palavra para Mônica, Patrícia e Carolina. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Estamos vivendo aí tempos únicos, né? Nunca antes vivenciados. Então, primeiro, o bom dia vem sempre acompanhado de votos de que todos estejam bem de saúde. Nós preparamos uma conversa hoje com dois vieses. O primeiro deles, de uma forma mais geral, a respeito de regras gerais de contratos, e um segundo viés que é os contratos relativos às relações de consumo. Então, eu vou falar primeiramente a respeito dos contratos de uma forma ampla, né, na teoria geral dos contratos, e a Patrícia, minha sócia, vai falar em relação sobre os contratos relacionados às relações de consumo. Eu vou compartilhar aqui o roteiro da nossa apresentação com vocês, para que a gente possa começar a nossa conversa. Só um minutinho, só preciso descobrir agora. Pronto, consegui passar. Bom, primeiro a gente fez aqui uma linha do tempo para demonstrar um pouco a escalada de alterações normativas, de decretos e legislações que foram sendo promulgadas no Brasil junto com a escalada da pandemia do Covid-19. Então, o primeiro que a gente vê é lá no início de fevereiro, uma declaração de emergência em saúde pública do Ministério da Saúde, isso lá no início de fevereiro. E aí, logo em seguida, eram as medidas de enfrentamento do Covid-19 pelo governo federal. Cerca de um mês depois, a OMS declara o Covid-19 uma pandemia, e a partir do próximo ao meio de março, começam a vir também os decretos estaduais e o decreto federal a respeito da regulamentação de atividades que deveriam ser suspensas e atividades que seriam consideradas essenciais e que poderiam continuar em operação durante esse estado de emergência. Então, a gente vê, de fato, uma escalada num curto período de tempo em relação a alterações do cenário econômico. A gente, e é evidente que essa alteração no cenário legislativo e de fato e de saúde pública tem um efeito direto nas contratações. Primeiro, porque uma redução dessa forma na atividade econômica e com normas que determinam fechamento de estabelecimentos, há, obviamente, diversos contratos que serão afetados em razão dessa situação. E aí que a gente passa
a examinar um pouco como que isso acontece e quais são os recursos que a legislação oferece para a discussão desses contratos e dos efeitos do Covid nos contratos. Então, aqui falando um pouco do sistema geral brasileiro, a gente sempre se socorre ao Código Civil, porque o Código Civil brasileiro é o diploma normativo que contém a viga mestra das regras contratuais que são aplicadas no Brasil. Então, é claro que existem outras legislações, outras leis específicas que disciplinam contratos mais específicos, mas é no Código Civil que a gente encontra os fundamentos da teoria contratual que é adotada no sistema brasileiro e as regras da teoria geral do contrato e algumas regras de contratos específicos que estão previstos no Código Civil que a gente chama de contratos típicos. Mas aqui a gente vai falar mais da teoria das regras gerais do contrato no Código Civil. Bom, então, os contratos, como já todo mundo tem, já até é sabido, os contratos são regras que as partes contratantes estabelecem para disciplinar uma determinada relação entre elas. No direito brasileiro, a liberdade de se estabelecer essas regras entre as partes, ela é de certa forma limitada, porque a lei já traz algumas disciplinas em relação ao contrato. Então, em alguns sistemas, as partes têm uma liberdade muito ampla de contratar. Elas podem regular a sua relação da forma que quiserem. No Brasil, a lei estabelece limites para essa livre contratação, dizendo o que pode e o que não pode ser contratado. Ainda assim, a liberdade de contratar, em geral, salvo em contratos específicos, é bastante ampla e as partes podem prever diversas obrigações, situações, formas de cumprimento do contrato, penalidades, responsabilidades, excludentes de responsabilidades e por aí afora. E o interessante do nosso, não só do nosso sistema, mas em geral de toda a teoria do contrato, é que as regras são feitas de forma a estimular o cumprimento dos contratos. Então, sempre que houver alguma alteração na situação fática ou alguma tensão entre as partes contratantes, a opção do sistema ela é geralmente de criar mecanismos para que aquele contrato possa, ao final, vir a ser cumprido. Essa é sempre a tendência. Bom, quando a gente pensa um pouco em efeitos adversos no contrato, esses efeitos eles tendem a ser mais perturbadores se o contrato for aquele contrato que a gente chama de contrato de longa duração, ou um contrato de trato sucessivo de diferimento no tempo. Contratos instantâneos tendem a sofrer quase nada ou pouco em relação a eventuais adversidades que advenham ao longo do seu cumprimento. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda de um bem móvel, mediante o acerto do preço e pagamento, entrega do bem, esse contrato está cumprido. Então, é um contrato de instantâneo, digamos assim, de cumprimento instantâneo. Esses não tendem a sofrer problemas em relação a adversidades que venham a ser experimentadas. Agora, os contratos de trato sucessivo, aqueles contratos de longa duração, esses sim podem sofrer essas perturbações. E essas, de certa forma, nesses contratos de longa duração, as partes, quando firmam esse contrato, procuram prever situações, hipóteses que podem vir a ocorrer ao longo da execução daquele contrato e como essas hipóteses virão a ser tratadas. Agora, e se algumas hipóteses não foram previstas? As partes não tiveram condições, não se podia prever determinada circunstância alheia ao contrato que possa surtir algum efeito sobre ele. Como que a gente resolve essa situação?
Bom, o nosso sistema, ele segue a linha de uma intervenção externa mínima nos contratos. O que que isso significa? Que as partes devem ter os seus mecanismos de elas próprias resolverem os conflitos que forem surgindo ao longo da execução do contrato. Isso se dá por cláusulas de atualização monetária, de compensação, de revisão contratual. Então, elas mesmas estabelecem de que forma elas vão reexaminar aquele contrato e reequilibrar aquele contrato ao longo do tempo. Mas mesmo que isso não esteja previsto no contrato, o Código Civil contém dispositivos que podem auxiliar as partes no enfrentamento dessas situações adversas. E aí, nós escolhemos alguns desses dispositivos ou desses elementos que seriam úteis para examinar a crise do Covid-19 na execução dos contratos. Bom, a primeira delas, a primeira figura legal que a gente pode pensar é na figura da chamada onerosidade excessiva ou também a teoria da imprevisão. O que isso quer dizer? Naqueles contratos que são celebrados por execução diferida no tempo, se ao longo do cumprimento desses contratos sobrevier alguma circunstância adversa, imprevista, extraordinária, que torne a prestação de uma parte muito onerosa, em desvantagem excessiva para aquela parte e em contrapartida, em uma vantagem excessiva para outra, é possível a aplicação desse instituto da onerosidade excessiva. E qual que é a solução que esse instituto oferece para as partes? Duas. A primeira delas é a própria resolução do contrato. Então, o contrato é extinto sem a verificação de perdas e danos e de prejuízos reembolsáveis por uma parte à outra. Então, ele simplesmente se tornou excessivamente oneroso a uma parte e excessivamente vantajoso para a outra por conta de uma situação externa imprevista, extraordinária. Outra solução que esse instituto oferece é a revisão, então, e o reequilíbrio daquelas cláusulas contratuais para eliminar esse desbalanceamento entre a vantagem de uma e a desvantagem de outra. Então, nessa situação de verificação de um fator externo, extraordinário e imprevisto que gera esse desequilíbrio na relação contratual, é possível, então, se reequilibrar o contrato. E de que forma que isso pode ser feito? Isso pode ser feito mediante um acordo entre as partes ou mediante recurso ao Poder Judiciário. Um outro instituto que aí acho que também vem sendo muito comentado é a verificação do que a gente chama de caso fortuito ou força maior. O que é o caso fortuito ou força maior? É um evento também externo, alheio à vontade das partes, inevitável e de efeitos também inevitáveis em relação àquela relação contratual. São geralmente os casos de eventos da natureza, então enchentes, terremotos, tempestades, ou mesmo algum evento decorrente de ação humana, mas que tem um efeito direto e inevitável naquela relação contratual. A mera ocorrência de um caso fortuito ou força maior, por si só, não gera um efeito naquele contrato. É preciso demonstrar de que forma esse caso fortuito ou força maior se relaciona com aquele contrato e que seus efeitos não poderiam ser evitados pelas partes contratantes. Tem uma discussão ali do que seria a diferença entre caso fortuito, força maior. Uma parte da doutrina entende que o caso fortuito seria eventos da natureza, força maior, atos do homem, não entre as partes, né, externos às partes contratantes, mas a grande maioria hoje entende que essa diferenciação ela não é necessária e nem útil à discussão. O interessante é verificar
como que esses eventos afetam os contratos, independentemente de caso fortuito ou força maior serem enquadrados como eventos da natureza ou ações do homem. Há ainda uma distinção que é muito feita nos tribunais brasileiros, que é o caso fortuito interno ou externo. Interno é aquele caso fortuito que, de certa forma, ele é do risco da atividade do contratante. Por exemplo, uma empresa de transporte sofre... ela tem que fazer o transporte de mercadorias e ela sofre uma greve dos seus funcionários. Isso é um caso fortuito interno da atividade da empresa, então ele por si só não seria capaz de gerar aquele efeito no contrato que um caso fortuito externo, como por exemplo um decreto de fechamento de rodovia, e é absolutamente fora do controle da parte contratante. E qual que é a solução que o direito brasileiro dá para a verificação desses eventos de caso fortuito ou força maior? Não é nem a resolução do contrato e nem a revisão do contrato, mas é uma suspensão dos efeitos do inadimplemento, ou melhor, uma inaplicabilidade dos efeitos do adimplemento e o afastamento da mora. Então, verificado que a parte não conseguiu cumprir uma obrigação que estava prevista no contrato por ocorrência de um caso fortuito ou força maior, ela não está sujeita aos efeitos da mora. Então, por exemplo, a aplicação de penalidades prevista no contrato para a mora, para o não cumprimento da obrigação, ou até mesmo a rescisão do contrato pelo não cumprimento da obrigação, aplicação de juros, de mora, esses efeitos são afastados em razão da verificação de caso fortuito ou força maior. Mas o que a gente verifica, e muitos contratos já até prevêem essa situação, é que se perdurar, se os efeitos desse caso fortuito ou força maior perdurarem por um determinado período de tempo, que inviabilizem a própria prestação, ainda que com atraso, então o contrato pode ser resolvido. E aí a gente já entra também numa outra figura, que é a da impossibilidade do cumprimento da prestação. Então, de certa forma, essa perduração de efeitos do caso fortuito ou força maior, ela pode gerar uma impossibilidade de cumprimento da prestação. E aí, em virtude dessa impossibilidade de cumprimento de obrigação, o contrato é resolvido. Então, é um efeito indireto de caso fortuito ou força maior a resolução do contrato, porque diretamente o que se tem é apenas a suspensão, a isenção dos efeitos da mora. Então, pagamento de multa, juros, enfim, não é inadimplemento, caracterização de inadimplemento, isso não se verifica nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Então, na verdade, em relação à revisão contratual e alteração de cláusulas contratuais, o que a lei prevê é, de fato, a aplicação da teoria da imprevisão e, via reversa, a teoria da onerosidade excessiva, quando se pode reequilibrar um contrato que se tornou excessivamente oneroso para uma das partes. Isso é muito característico, por exemplo, nos contratos de locação, que já prevê a revisão dos aluguéis também por via judicial, na hipótese de se verificar um descompasso entre aquilo que era considerado pelas partes o equilibrado no início do contrato e que por algum motivo, com a aplicação das cláusulas contratuais, se desequilibrou ao longo do tempo. Bom, e aí, em relação à possibilidade de revisão dos contratos e alteração dos contratos por um fator externo, é preciso ter em mente que essa revisão, mesmo a negociação entre as partes, elas devem ser sempre norteadas pelo que a gente chama de princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato, que também estão no nosso Código Civil. E o que isso quer dizer? Que tanto, o que seria essa função social do contrato? Justamente
essa tendência das partes contratantes de adimplir, de cumprir as suas obrigações contratuais. Essa é a finalidade última da contratação, que o contrato seja cumprido, seja executado e assim extinto por vias regulares, por aquilo que as partes almejaram a contratar. Ninguém contrata para não cumprir o combinado, contrata-se para exatamente chegar ao fim do contrato com cada parte tendo cumprido a sua prestação e recebido a contraprestação. Então, esses são os princípios que sempre devem nortear a análise de uma necessidade de reequilíbrio da relação contratual, ou seja, tendente a buscar uma forma de que aquele contrato possa, ao final, ser cumprido. E aí, nesse sentido, se insere também o que a gente chama de dever de negociar ou de renegociar os contratos. Ainda que não haja uma cláusula específica de obrigação de negociar os contratos, por esse dever lateral de boa-fé objetiva e de se buscar a função social do contrato, as partes devem renegociar obrigações contratuais que ficaram desequilibradas ao longo do tempo para que elas possam, ao final, adimplir o seu contrato. Agora, se elas não conseguem fazer isso sem a intervenção de um terceiro, de um árbitro ou de um juiz, isso pode ser levado ao judiciário ou eventualmente a um tribunal arbitral, se houver cláusula de arbitragem no contrato, para que o juiz estabeleça aquele reequilíbrio. E aí, a gente se lembra que no ano passado, em 2019, foi promulgada a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe mais luz ainda para a necessidade de essa intervenção nos contratos ser mínima, ou seja, dizendo que o judiciário deve intervir o mínimo possível nos contratos privados, nas relações econômicas. E agora a gente está diante de uma situação em que se exige e se requer, menos de 6 meses depois da edição dessa lei, que seja realizada a intervenção nos contratos por conta de um fator absolutamente imprevisível e alheio à vontade das partes. Bom, e se a gente não consegue resolver, renegociar o contrato para reestabelecer esse equilíbrio, como que a gente faz? A gente vai ao judiciário. E as demandas decorrentes de ações relacionadas ao Covid-19 ganharam tal projeção que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já tem hoje um painel no seu site a respeito de ações judiciais envolvendo o Covid-19. Então, o que o CNJ está querendo fazer? Capturar as informações a respeito de quais são as demandas que estão chegando ao judiciário relacionadas à pandemia do Covid-19. Então, no próprio, coloquei essa tela aqui, se vocês quiserem consultar depois no site do CNJ, o CNJ criou esse painel de ações judiciais do Covid-19. E quando a gente entra lá, aqui é só um exemplo da tela, tem toda aqui quais são as ações e em quais tribunais estão sendo propostas, né? E quais são os assuntos dessas ações. Revisão contratual está lá no finalzinho da linha. A maioria das ações que o CNJ tem capturado não envolvem relações privadas, mas muito mais ações envolvendo questões de saúde pública, de atividade econômica no sentido de mobilidade, sistema prisional, questões previdenciárias, assistência à saúde. Então, as ações são muito mais voltadas a questões de política pública do que contratos privados entre as partes. E a gente pode ver até aqui uma escalada de ações nesse quadro aqui, de como que elas subiram bastante logo depois da edição do decreto federal a respeito das atividades econômicas que poderiam continuar sem nenhum prejuízo no âmbito da pandemia. E aí, mas
nas ações em que o judiciário tem se manifestado, nas ações que dizem respeito aos contratos, nós selecionamos algumas aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que tratam desses 3 temas: suspensão de pagamentos de contrato bancário, diferimento de pagamento de parcelas contratuais e suspensão de pagamento de contrato de locação em shopping center. Então, falando um pouco dessas 3 decisões. Suspensão de pagamentos de contrato bancário. Essa foi uma decisão que até circulou bastante entre os advogados, porque ela é bastante radical. Um restaurante que possuía um empréstimo bancário, um contrato bancário com uma instituição financeira, deveria fazer pagamentos desse empréstimo em 12 parcelas e um empréstimo garantido por recebíveis do próprio restaurante, foi a juízo dizendo: olha, eu estou com as portas fechadas, não posso operar e, portanto, não tenho como realizar os pagamentos que estão previstos nessa minha contratação. Então, eu peço uma suspensão desses pagamentos por um determinado período e a liberação das minhas garantias, que eram recebíveis do restaurante. E aí o juiz concedeu uma liminar, uma tutela de urgência, justamente para suspender os pagamentos que eram devidos à instituição bancária por um determinado período de tempo e também autorizou a liberação dos recebíveis que o restaurante tivesse para que ele pudesse ter caixa para fazer frente a outras obrigações. E justamente nesse caso, o juiz se valeu do caso fortuito da força maior para autorizar a suspensão desses pagamentos. O outro caso é o caso do diferimento de pagamento de parcelas contratuais, ou seja, postergação também desses pagamentos. Era um contrato de compra e venda de cotas de uma empresa também do setor alimentício, e a adquirente das cotas foi a juízo dizendo: não tenho condição de arcar com os pagamentos que estão previstos no contrato de cessão de cotas, eram pagamentos em 3 parcelas, preciso alongar esses pagamentos e preciso de uma carência para começar a fazer os pagamentos. E, de novo, o juiz de primeira instância havia negado, mas o Tribunal de Justiça reverteu a decisão justamente aplicando não só a questão o instituto do caso fortuito da força maior, mas também a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, entendendo que havia ali a necessidade de reequilibrar a relação contratual por meio de um diferimento de pagamentos das parcelas. E o último caso é de um estabelecimento, né, de uma loja, de um contrato de locação num shopping center, em que esse lojista foi a juízo também pedir a suspensão do pagamento dos aluguéis e de todas as outras verbas que eram devidas ao shopping em razão do decreto de fechamento dos estabelecimentos. E aí a decisão do judiciário foi no sentido de autorizar o não pagamento dos aluguéis, mas não a suspensão do pagamento do condomínio, das verbas de condomínio do shopping, porque era necessário que todos contribuíssem para as despesas gerais do shopping, principalmente para pagamento de segurança. Então, foi uma forma também que o judiciário encontrou de dividir o prejuízo entre as partes, entre o shopping e o locatário de uma loja dentro daquele shopping center. E aí também o Tribunal Paulista aplicou a teoria da imprevisão e do caso fortuito da força maior para afastar, né, a obrigação de pagamento por um determinado período de tempo. E o que a gente tem visto é que esse período que tem sido considerado como um período razoável para suspensão de pagamentos é de 90 a 120 dias. Esse tem sido o período que a gente verifica na maioria das decisões judiciais. Bom, eu acho que a gente não tem muito tempo agora, então já vou passar agora para a Patrícia para falar um pouco sobre
os impactos nas relações de consumo. Obrigada, Mônica. Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, a gente agradece muito a presença de vocês nesse nosso bate-papo. A gente sabe que todos estamos muito atarefados, com muitas pendências aí do nosso trabalho no dia a dia, mas acho que esse momento de uma reflexão coletiva, conjunta, para a gente poder entender as nossas opções jurídicas é muito importante. Em relação aos contratos de consumo, muitos dos conceitos que a Mônica passou para a gente, eles também se aplicam. Então, essa diferença entre contratos instantâneos e contratos de prestação continuada. Da mesma forma, há essa diferenciação nos contratos de consumo. E vou dar alguns exemplos bem básicos para vocês aqui. Quando eu vou ao mercado e compro uma caixa de leite, eu estou celebrando um contrato de consumo instantâneo. Comprei o leite, paguei o leite, o contrato se exauriu ali. Por outro lado, há muitos contratos de consumo que têm uma prestação diferida no tempo, especialmente quando se trata de prestação de serviço. Então, prestação de serviço de um buffet para um casamento, prestação de serviço de intermediação de viagens, então as agências de viagem prestam serviço de prestação diferida. Muitas vezes também, quando a gente compra uma passagem aérea, a gente vai usar essa passagem aérea dali a muito tempo, então tem uma natureza mais diferida ao longo do tempo. Então, essa diferenciação entre contratos imediatos e contratos diferidos também se aplica nos contratos de consumo. Qual que é um raciocínio talvez um pouco diferente para as relações de consumo? Se, por um lado, no Código Civil, a gente tem uma previsão expressa da implicação jurídica da força maior e do caso fortuito, nas relações de consumo não há essa previsão expressa. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz 3 causas de excludente de responsabilidade do fornecedor. A primeira delas é que não colocou o produto no mercado, o produto ou serviço no mercado. A segunda, tendo colocado o produto ou serviço no mercado, não há defeito. Ou a terceira causa de excludente de responsabilidade, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejam que não há nenhuma referência expressa na legislação sobre força maior. E aí, o código, que esse ano faz 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor, gerou uma discussão acadêmica interessante. Se a força maior teria algum efeito para fins de exclusão de responsabilidade dos fornecedores nas relações de consumo. E houve uma divisão de entendimentos, como em muitos cenários jurídicos, né? Por um lado, há quem defenda que a força maior não gera nenhum efeito nas relações de consumo, porque o legislador não a previu expressamente quando da redação do Código de Defesa do Consumidor. E, por outro lado, há quem defenda que, em sendo a força maior uma causa de excludente típica de responsabilidade, teria, sim, efeito nas relações de consumo, independentemente da previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor. O fato é que, e do ponto de vista bem prático, a despeito de toda essa discussão jurídica acadêmica, que é interessante, para esta questão da pandemia do coronavírus, as autoridades de consumo já se manifestaram diversas vezes no sentido de que, sim, a pandemia é uma situação de força maior e, portanto, há um impacto inegável nos contratos de consumo, independentemente de qualquer culpa do consumidor ou do fornecedor. Portanto, há, de uma forma bastante inteligente por parte das autoridades de consumo, a superação dessa discussão acadêmica. Assim, força maior aplicável aos contratos de consumo,
E essa força maior, ela não leva a uma responsabilidade do consumidor nem do fornecedor, mas há um impacto inegável, e esse é o fato da vida. Dezenas e dezenas de contratos de consumo são afetados pela pandemia. E aí vem uma posição muito firme das autoridades de consumo, especialmente a autoridade federal. Vocês sabem, o sistema de defesa do consumidor no Brasil, ele é descentralizado. O que significa isso? Significa que nós temos uma autoridade federal vinculada ao Ministério da Justiça, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, a famosa Senacom, e há autoridades estaduais e municipais. As autoridades estaduais e municipais mais famosas, digamos assim, são os PROCONs, né? E com destaque para o PROCON de São Paulo, que é muito, muito atuante. Além desses dois entes, federais, estaduais e municipais, 3 entes. Há Ministério Público, tem muitas promotorias de defesa do consumidor no Brasil todo, tanto no nível estadual quanto no nível federal, e as associações de defesa dos consumidores. O IDEC talvez seja o exemplo mais conhecido dessas associações. Portanto, as autoridades, e aí eu dou um destaque para a autoridade federal, para a Senacom e para o PROCON de São Paulo, vem se manifestando de forma muito coerente, no sentido de que as relações de consumo precisam ser preservadas. Constatada a força maior, constatado o impacto da pandemia na relação de consumo e, muitas vezes, a impossibilidade de se dar o curso normal daquela relação, as partes precisam encontrar uma saída razoável para que aquele contrato possa ter uma sobrevida e ser prestado de uma outra forma. Com isso, o que as autoridades objetivam? Eu vejo aqui 2 grandes objetivos das autoridades. Primeiro, manter a contratação na máxima extensão possível, fazendo os ajustes necessários, porque é o interesse, sim, do fornecedor que aquele contrato seja mantido e é interesse do consumidor, igualmente. Então, há, de uma certa forma, uma tentativa de reequilíbrio dessa relação, harmonizando ambos os interesses, consumidores e fornecedores. Essa harmonização de interesses, essa compatibilidade de interesses, ela, inclusive, é prevista no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º, que é a base principiológica, digamos assim, do Código e de todas as relações de consumo, traz expressamente essa orientação, no sentido de que deve haver o equilíbrio entre os interesses dos consumidores e dos fornecedores. Então, esse é um objetivo claro para mim das autoridades de consumo, ao tentar aproximar consumidor e fornecedor para que possa haver esse reequilíbrio. Qual que é o outro objetivo das autoridades, me parece? Evitar uma judicialização excessiva. A gente sabe que o nosso poder judiciário está muito assoberbado de trabalho. A gente sabe que as demandas de consumidor, numa certa medida, têm um volume muito significativo nesse volume de trabalho do judiciário, especialmente as demandas de juizados especiais cíveis. Então, com isso, nessa tentativa de aproximação entre consumidores e fornecedores, para tentar encontrar soluções consensuais, não judiciais, para aquele contrato de consumo, também tem por pano de fundo evitar uma sobrecarga ainda maior ao nosso judiciário. E aí, basicamente, em diversos setores, são muitos os setores afetados, né? Mas, basicamente, o que se busca é a remarcação de um serviço contratado para depois da pandemia, quando possível, a substituição do produto ou do serviço contratado
por um outro equivalente que possa estar disponível nesse momento e que possa ser prestado pelo fornecedor, ou em algumas situações, para alguns setores também tem se discutido muito a utilização desse crédito que já foi pago ao consumidor para uma prestação que hoje é impossível, para utilização futura. Então, só para dar um exemplo bem simples aqui, num caso da compra de uma passagem aérea, que era para voar nesse momento de pandemia, ao invés do consumidor pedir o reembolso desse valor, o consumidor fica com um crédito perante a companhia aérea para fazer uma outra viagem depois da pandemia. E eu dei o exemplo da passagem aérea, porque eu acho que esse é um bom exemplo de como pode haver a harmonização desses interesses. O setor aéreo, como vocês sabem, foi, acho que um dos primeiros setores a ser fortemente afetado, né, pela questão da pandemia, setor aéreo e setor de turismo, idem. E as companhias aéreas, muitas companhias aéreas, foram até a Senacom e conseguiram trabalhar em um termo de ajustamento de conduta com a autoridade federal para estabelecer algumas situações de como os questionamentos dos consumidores deveriam ser respondidos e deveriam ser endereçados. É o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos para a empresa, mas acho que é o mundo hoje possível, né? E, de uma certa forma, é muito útil, porque traz clareza para as decisões empresariais, traz clareza para os consumidores e evita, evidentemente, uma judicialização. Porque, afinal, com um termo de ajustamento de conduta que estabeleça determinadas regras, determinados direitos aos consumidores e deveres, mas também direitos aos fornecedores, dificilmente um consumidor vai ter êxito em algum pleito adicional no judiciário, né? Então, o termo de ajustamento de conduta que o setor aéreo fez com a Senacom, acho que é um bom exemplo de como as relações de consumo podem ser, numa certa medida, acalmadas com a participação das autoridades de consumo, com a participação das empresas. Esses termos de ajustamento de condutas que vêm sendo celebrados e são alguns exemplos interessantes que nós já temos. Pela questão do tempo, acho que eu só falei do setor aéreo, mas poderia falar de outros, enfim. Esses termos de ajustamento de condutas, eles trazem também alguns alívios às empresas. Vou dar 2 exemplos desses alívios, e esses alívios são comuns a diversos setores. Primeiro deles, um prazo de 45 dias para responder aos questionamentos dos consumidores. Para quem tem relações de consumo com seus clientes, para quem está na linha de frente dos consumidores, a gente sabe que não responder o consumidor é um aumento e é um fator para o assunto escalar, né? Então, ter um prazo de 45 dias no atual momento é muito interessante para as empresas que trabalham nessa frente de atendimento ao consumidor, para que possam se adequar e responder a todos os questionamentos dos consumidores de uma forma adequada. E um outro alívio, digamos assim, que vem sendo travado nesses TACs, nesses termos de ajustamento de conduta, é um prazo de 180 dias, prorrogável por mais 180, sem que a Senacom, sem que a autoridade de consumo aplique qualquer penalidade à empresa. Vocês sabem que as autoridades, tanto federais quanto estaduais e municipais, podem instaurar processos administrativos contra as empresas, e essas penas, e especialmente a pena de multa, pode chegar a um valor
de 10,5 milhões de reais nesse momento. Então, ter esta garantia de que não vai haver uma penalização da empresa, uma sanção da empresa por 180 dias, prorrogáveis por mais 180, o que dá um ano, num momento de crise como esse, é um fator muito importante para que a empresa também possa conduzir os seus negócios de uma forma mais tranquila. Né? Então, acho que essa é a grande nota no que toca aos contratos de consumo e essa tentativa aí de trabalhar no consenso, no equilíbrio, numa solução extrajudicial entre empresas e consumidores. Mônica, você pode avançar o slide, por favor? Só um minuto. Por algum motivo, não está ainda. Não? Deixa eu ter. Não. Eu estou sem a tela. Ah, pronto, foi. É esse? Foi? É esse. Muito obrigada. Tá. Acho que um outro ponto de atenção, e rapidamente que a gente chama aqui a atenção de vocês para as relações de consumo, é um olhar bastante atento das autoridades à questão dos preços dos produtos, especialmente aqui produtos, não tão serviços. O nosso ordenamento jurídico traz com muita clareza, já desde a Constituição, a livre iniciativa e a liberdade de fixação do preço. Né? A gente sabe que, do ponto de vista empresarial, a formação do preço de um produto talvez seja o ato mais difícil do empresário. Né? Muitas variáveis envolvidas, oferta, demanda, concorrência, business plan, projeção de mercado, enfim, são dezenas de variáveis que devem ser levadas em consideração para fins da formação do preço de um produto. E esse é um ato livre da empresa, né? Livre do mercado. Mas, por outro lado, há uma preocupação tanto das autoridades de consumo quanto das autoridades concorrenciais, como o CADE, de uma certa forma, olhar para uma abusividade nessa liberdade de fixação de preços. Né? Então, se por um lado a gente tem a livre iniciativa, a liberdade de fixação de preços na Constituição, na Lei da Liberdade Econômica, isso vem muito reforçado. Por outro lado, a gente tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 39, que fala que é infração à relação de consumo o aumento abusivo dos preços. E o que é um aumento abusivo dos preços? É aquele aumento sem justa causa. E sem uma justa causa objetiva. E em função, basicamente, desse dispositivo constante do Código de Defesa do Consumidor, que tanto a Senacom, quanto especialmente o Procon de São Paulo, tem atuado muito fortemente, notificando as empresas sempre que há um possível indicativo de um aumento abusivo do preço. A Senacom emitiu uma nota técnica, que esta nota técnica de 19 de março de 2020, sobre o tema, ela reforça, e o início do raciocínio é esse mesmo, da nota técnica, ela reforça a livre iniciativa, reforça a liberdade de fixação de preços, por outro lado, entende que o aumento dos preços, neste momento, está permitido, evidentemente, mas deve ter uma justa causa. E aí, só para dar um exemplo concreto para vocês, dois exemplos, na verdade, de como as empresas têm atuado até proativamente, e eu acho que essa é a nossa recomendação, sem dúvida. Se você enfrenta uma questão muito complexa nas suas relações de consumo, talvez o melhor a se fazer nesse momento é não deixar o assunto escalar
mas ter uma atitude proativa e ir até a autoridade, explicar a sua situação e tentar o consenso. Um exemplo, a Associação dos Supermercados teve uma postura proativa nesse sentido, foi até a Senacom e disse: eu estou experimentando um aumento no custo dos preços de alguns alimentos. Então, no meu custo, eu estou tendo que comprar os alimentos dos fabricantes com um valor elevado. Eu não sei se os fabricantes têm ou não justa causa para elevar esse preço. Muitos têm, já adianto a vocês, porque a gente tem trabalhado em algumas situações nesse sentido. Mas eu quero dizer que eu, supermercado, eu só estou repassando esse aumento do custo do preço dos alimentos. Eu não estou aumentando a minha margem de lucro abusivamente. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, todos esses exemplos são públicos, portanto, a gente pode falar de forma clara aqui com vocês. Um outro exemplo, uma rede de drogarias, a maior rede de drogarias do Brasil, apresentou uma manifestação à Senacom dizendo que, por decisão sua, não iria repassar nenhum aumento de custo nos preços dos itens básicos de higiene agora para a questão da pandemia, do Covid. E essa foi uma postura bem noticiada pela Senacom de como é um exemplo a ser seguido. Então, vejam, e aí só resumindo, porque a gente está com o tempo quase estourando. Preço abusivo no momento, um foco de atenção muito grande das autoridades de consumo. Muitas notificações foram expedidas, diversas outras ainda serão nos próximos dias. O norte aqui eu tenho uma justa causa para o aumento desse meu preço? Eu diria que na maciça maioria dos casos, a gente sim tem essa justa causa, e talvez um conselho prático que a gente dê as empresas devem começar a montar os seus respectivos dossiês, colher o material, colher as informações, deixar isso mais pronto em relação ao aumento do seu custo, que gera o aumento do preço. Esse material pode ser muito útil quando algum de vocês, se o caso, receber uma notificação do PROCON, dando 24 horas para trazer a explicação. E esse é o prazo que o PROCON tem dado, 24 horas. Mônica, próximo slide, por favor, e é só para finalizar. Uma outra iniciativa aqui da Senacom, a gente disse que um dos objetivos maiores das autoridades é evitar a judicialização excessiva. E, nesse sentido, a Senacom vem insistindo no uso de plataformas online para resolução de conflitos de consumidor. Muitas empresas têm os seus próprios canais, têm as suas próprias plataformas, e os marketplaces têm plataformas muito interessantes, enfim, nesse sentido, muito efetivas, mas o governo federal, o Ministério da Justiça, através da Senacom, tem a sua própria plataforma, que é a famosa plataforma consumidor.gov. As empresas devem se cadastrar nessa plataforma e, a partir daí, tem todo um procedimento a ser seguido para receber e responder questionamentos de consumidores via essa própria plataforma. Até abril deste ano, essa plataforma, o ingresso nessa plataforma pelas empresas era incentivado pela Senacom, mas voluntário, ou seja, o ingresso não era mandatório pelas empresas, mas a partir do dia 1º de abril agora, de 2020, a Senacom emitiu uma portaria, que é a portaria 15, tornando mandatório o ingresso nessa plataforma para algumas empresas que preencham os determinados requisitos previstos nessa portaria. Não são todas as empresas, mas uma grande parte das empresas que estava fora digamos assim,
fora do consumidor.gov, por uma decisão empresarial sua, passam a ter a obrigação de inscrição nessa plataforma. E, por fim, a gente também vem prestando muita atenção em projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, alguns deles com impactos diretos nas relações de consumo. E aqui a gente trouxe dois exemplos desses projetos de lei. Um é o famoso regime jurídico de emergência, que trata de uma série de questões de direito civil, mas tem um artigo lá que fala expressamente do direito de arrependimento do consumidor. Vocês sabem que o Código de Defesa do Consumidor tem o artigo 49, que estabelece que, para compras feitas fora do estabelecimento comercial, portanto, compras online, que é o que a gente vem fazendo hoje todos os dias, né, por força da pandemia, por força do fechamento do comércio físico, o consumidor tem o direito de se arrepender em até 7 dias. Ou seja, eu comprei uma camiseta pela internet, achei que a camiseta pela internet era azul clara, chegou a camiseta na minha casa, eu vi que a camiseta é azul escura. A imagem da internet estava errada, a luz estava batendo de uma forma que me fez entender que era azul claro, mas é azul escuro. Eu não quero uma camiseta azul escura. O produto não tem defeito, o produto foi entregue no prazo, o preço estava certo. Eu simplesmente quero desistir desta minha compra. Esse é o direito de arrependimento do Código. E eu tenho esse direito de arrependimento pelo 49 do Código em até 7 dias. Este PL, que já foi aprovado no Senado Federal e segue agora a sua discussão na Câmara dos Deputados, afasta esse direito de arrependimento até 30 de outubro. Para quem atua no comércio online, isso é uma mudança muito significativa, né? E tem um outro PL que trata aí de uma espécie de instituição de moratória geral em diversos contratos. Esse está um pouco menos avançado, mas a gente também está muito de olho nele, porque pode ter um impacto muito relevante nas relações de consumo. Acho que basicamente eram essas as principais notas no que toca às relações de consumo, e a gente fica à disposição, enfim, aí para quaisquer questionamentos. Muito obrigada, Patrícia e Mônica, pela exposição, pela apresentação. Vamos às perguntas sem demora. A primeira pergunta: a renegociação pelo desequilíbrio das relações e suspensão de pagamento, juros de mora, pode ser aplicado em financiamento de ativos? Bom, acho que essa é uma pergunta mais direcionada da minha parte. A eventual suspensão de pagamentos, diferimento de pagamentos, ela poderia, em princípio, ser aplicada a qualquer tipo de contrato que preveja esse tipo de contraprestação. E aí, a recomendação é sempre analisar, primeiro, as cláusulas do contrato, o que o contrato já prevê em relação a essa possibilidade de renegociação, a existência de caso fortuito ou força maior, quais são os efeitos que o contrato prevê em relação a isso, porque as partes podem até contratarem que, mesmo em caso de força maior ou de caso fortuito, não haverá suspensão de pagamentos ou escusa para cumprimento de obrigação. Então, a primeira coisa que a gente sempre olha é o que está previsto no contrato, né? Agora, se não tiver essa excludente, né, se não tiver uma renúncia antecipada ao direito de revisitar o contrato em uma dessas hipóteses, aí, havendo um efeito direto e inevitável no contrato, é possível se pleitear a suspensão dos efeitos do inadimplemento, dos efeitos da mora, ou seja, não é que não é devida a prestação, ela é devida, ela vai ser cumprida assim que possível, mas ela não vai estar sujeita aos efeitos da mora. Então, em princípio, sim,
Mas, de novo, é necessário examinar os termos do contrato. Tá bom. Paty, quer fazer algum comentário? Eu acho que, de minha parte, é um contrato que não é de relação de consumo e, portanto, o Código de Defesa do Consumidor não tem nenhuma implicação aqui. Tem uma pergunta que eu acho que é confirmando o que vocês têm apresentado. No caso de contrato de locação comercial, cujo locatário é pessoa jurídica, a melhor estratégia, em primeiro lugar, é invocar onerosidade excessiva, uma vez que a loja está fechada por força de decreto da prefeitura. Caso o locador não concorde, como segunda opção, podemos adotar a estratégia de notificar sob motivo de força maior para suspender os efeitos do inadimplemento desse contrato? Então, eu acho que aí são dois, a gente tem que separar um pouco aí os conceitos. Bom, de novo, primeiro, sempre olhar o contrato e ver o que ele já prevê para essas situações. Segundo, a questão do não pagamento, o diferimento do pagamento ou evitar efeitos da mora, isso é muito mais atrelado a caso fortuito e força maior do que onerosidade excessiva. Onerosidade excessiva e imprevisão, ela é mais relacionada à necessidade de revisão do contrato. Então, por exemplo, o valor do aluguel. Quando eu alego caso fortuito ou força maior, eu estou procurando só afastar os efeitos da mora e não propriamente revisar o contrato. Então, eu vou pagar o que foi combinado, talvez não agora, eu preciso de um prazo para fazer esse pagamento e não quero que esse pagamento, depois do inicialmente combinado, sofra qualquer acréscimo em decorrência da mora, como multa e juros, por exemplo. Agora, a onerosidade excessiva ela é mais relacionada à revisão da cláusula contratual. Então, por exemplo, em razão da perda do faturamento, eu não posso mais pagar 100, eu posso pagar 50. São coisas diferentes. Às vezes, no mesmo pedido, numa mesma situação, você pode ter as duas situações. Eu preciso de um prazo para pagar e ainda assim, por um desequilíbrio gerado no contrato, eu possa ter que revisar o próprio valor do pagamento. São dois conceitos diferentes. Tá bom. Agora, lembrando que, em princípio, na onerosidade excessiva, eu preciso daquela relação de extrema vantagem para um e extrema desvantagem para o outro. Perfeito. Tem mais duas perguntas bastante interessantes. A primeira é sobre o momento de se alegar força maior. Se é tão logo que tenha ciência do impacto do Covid nas atividades e o impacto quando não ser alegado nesse momento, se haveria algum prejuízo ou se impossibilitaria a alegação postergada. E a segunda pergunta nesse sentido, se rescindir com o fornecedor, depende economicamente nesse período se isso traz um risco maior. E se sim, como poderia ser minimizado esse risco? Bom, falando um pouco então sobre o momento de alegar caso fortuito ou força maior. A ideia é que isso seja alegado imediatamente, né? O mais rápido possível, até por uma questão de boa-fé e de transparência entre as partes contratantes. Agora, se não for alegado inicialmente, isso for feito depois de algum tempo, primeiro tem que ter uma justificativa. Não é que você perde o seu direito de alegar a existência de caso fortuito ou força maior e os efeitos desse evento no contrato. Mas você tem que, de certa forma, justificar as razões pelas quais isso não foi alegado imediatamente. Talvez os efeitos só tenham sido sentidos depois de um determinado tempo, né? E demonstrar que essa demora no aviso e no pedido de suspensão de efeitos da mora ou de cumprir a obrigação mais para frente do que o previsto no contrato, ela não agravou o prejuízo. Então, isso sempre também é um conceito muito importante nas relações contratuais, que todos têm o dever de mitigar o prejuízo. Então, se a minha demora ela não agravou o prejuízo,
não vejo, e existiu uma justificativa para não ser comunicado no momento, eu tomei medidas para tentar contornar aqueles efeitos, enfim, eu tive alguma diligência no sentido de preservar o contrato, aí eu entendo que é possível sim. Patrícia, não sei se você quer falar alguma coisa do ponto de vista de consumo. Quero sim, Mônica. Acho que é importante também prestar atenção a esse momento da informação nas relações de consumo, porque um dos principais princípios norteadores da relação de consumo é o princípio da informação. E acho que se eu tivesse que escolher um principal aspecto de todo o código, eu diria que é a informação. Quando o fornecedor ele norteia a sua posição no sentido de prestar ao consumidor informações claras, corretas, objetivas e o mais rápido possível, dentro da realidade empresarial, evidente, eu diria que meio caminho está andado para qualquer defesa dessa empresa perante as autoridades de consumo, perante o judiciário, porque mostra boa-fé, mostra a consciência da importância da informação, mostra a tentativa de municiar o seu consumidor de todas as informações necessárias para a tomada de uma decisão. Então, portanto, do ponto de vista de relação de consumo, o mesmo raciocínio também se aplica. A informação é muito importante e ela deve ser prestada o mais rápido que possível. Perfeito. Temos duas perguntas que... Acho que só faltou a outra pergunta em relação do fornecedor dependente, né, Cláudia? Que eu acho que a gente não respondeu ainda, que estava junto com aquela. Acho que ela vai no mesmo sentido de mitigar que se a rescisão com o fornecedor dependente economicamente, se nesse período traz um risco maior e como poderia ser minimizado esse risco. Bom, aí a gente tem que entender qual é a causa da rescisão. Essa causa já é anterior à pandemia e, na verdade, a rescisão ela é, de certa forma, oportunista. Eu já queria rescindir, eu não tinha uma causa. Qual que é a causa? Por que eu quero rescindir com esse fornecedor? Ou é porque eu não tenho como escoar o que eu estou adquirindo daquele fornecedor? E aí a saída seria a renegociação, né? É claro que ninguém é obrigado a contratar para sempre. Cada um contrata pelo período que entender adequado. Então, se esse fornecedor tem um contrato por prazo com você por prazo indeterminado, é claro que você pode rescindir esse contrato sem qualquer causa, desde que você respeite um aviso prévio que seja compatível com aquela contratação. Se for por prazo determinado, e dependendo do tipo de contrato, você pode ter uma penalidade em razão dessa rescisão. Agora, se a causa da rescisão é justamente uma impossibilidade, aquele contrato se tornou inexequível por conta de um fator externo, imprevisível, de efeitos diretos no seu contrato, aí se está diante de uma situação em que o contrato não tem mais como ser executado, tem um fator externo que justifica a sua rescisão, e aí seria sem prejuízo para nenhuma das partes. Sem prejuízo, que eu digo, sem obrigação de indenizar pelos prejuízos. Mas isso vai depender, é claro, do caso a caso e de circunstâncias fáticas do contrato, né, da relação comercial. As próximas duas perguntas se referem às duas decisões judiciais que vocês têm mencionados, sobre a suspensão do pagamento de contrato bancário e de parcelas contratuais. Se existe a possibilidade de vocês compartilharem as decisões, o link da decisão, talvez se puderem incluir na apresentação que depois a gente vai disponibilizar, talvez seja esse o caminho. Claro, só confirmar que não se trata de processo de segredo de justiça, que é informação pública, sim. Tá bom. E já tem uma pergunta também se a decisão mencionada sobre o pagamento de locação nesse exemplo dos shoppings, se essa decisão explica como tais pagamentos deverão ser feitos após o prazo dessa suspensão ou se simplesmente aceitou que não precisa pagar.
Não, é pagamento após o prazo da suspensão. Então, ele não afasta a responsabilidade pelo pagamento, né? Só confere mais prazo para que aquele pagamento possa ser feito depois e sem que isso resulte nos efeitos do inadimplemento, como, por exemplo, cobrança de multa, cobrança de juros por atraso ou mesmo rescisão do contrato de locação, né? Perfeito. E tem mais uma pergunta nesse sentido, que é um caso de contrato comercial de locação, loja de alimentação, completo de suspensão do pagamento dos aluguéis por período indeterminado, mas nesse caso a loja continua operando em delivery e drive-thru. E aí o questionamento sobre a postura ou as opções de defesa para uma situação dessas. Então, nesse caso, aí é entender um pouco qual que é o percentual de faturamento afetado por não oferecer o serviço no próprio restaurante. Então, o delivery representa quanto daquele restaurante? Ele tinha um faturamento de 100 e com o delivery ele tem um faturamento de 20. Esses 20 são necessários para pagamento de funcionário, por exemplo, para que o restaurante continue a operação. Então, é tudo demonstração, é tudo matéria também prova e demonstrar o quanto o fator externo tem um efeito direto e inevitável no seu negócio e naquele contrato. Então, se, por exemplo, é uma loja que sempre funcionou muito mais com o delivery do que atendimento no próprio restaurante, aí não se justifica. Agora, se o delivery responde por uma parcela de faturamento muito pequena, aí eu acho que seria aplicável, sim. Tá bom. Temos uma pergunta sobre os requisitos de formalidades. Se entrar em acordo de suspensão de serviços apenas formalizado por e-mail, pode ficar tranquilo com relação às obrigações contratuais ou deve ser apresentado um aditivo dessa suspensão? Perfeito. Bom, no mundo ideal seria o caso de fazer um aditivo. Agora, o nosso direito reconhece também que mesmo o contrato, ele pode ser modificado por entendimentos posteriores entre as partes, ainda que não objeto de um aditivo. Se tiver bem documentado que as partes e quem tinha poderes, né, para negociar fizeram esse acordo por e-mail, um documento escrito, não precisa necessariamente ser um aditivo contratual, não. Tem mais uma pergunta sobre contratos de consumo de energia elétrica no livre comércio. Caso a empresa nunca ia renegociar consumo mínimo e não haja cláusula de força maior, a medida cabível seria a renegociação judicial sob perspectiva de desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva? Então, esse tipo de contrato a gente vê como sendo um contrato que, de fato, pode gerar muita discussão, né? Que é o contrato de compra de energia no mercado livre, naquela modalidade take or pay, em que você se compromete a adquirir uma determinada quantidade de energia e pagar por ela, independentemente do seu consumo. No caso, por exemplo, de fechamento de operação, de uma fábrica que recebe energia nessa modalidade, eu entendo que aí seria sim o caso ainda que o contrato não preveja, de se discutir a existência de um caso fortuito de força maior que justifique ou um diferimento, né? O diferimento desse pagamento, vamos dizer assim, como se fosse um banco de horas, né? um banco de quilowatts a serem consumidos mais para frente, e revisão aí do pagamento a ser feito, ou então um diferimento de pagamento. Perfeito. Temos mais duas perguntas nesse momento. No caso de força maior, a legislação prevê responsabilidade de uma das partes por prejuízos sofridos pela outra parte em função do evento externo? Obrigação de prover suporte financeiro? Não, a ideia do evento de caso fortuito ou força maior é justamente o contrário, é de isentar a obrigação de responsabilidade por prejuízos. Né? Na verdade, é o não cumprimento de uma obrigação prevista no contrato
por um fator externo, que se caracteriza caso fortuito ou coisa maior ou força maior, e nessa hipótese, quem deixou de cumprir está isento de indenizar a outra por prejuízos. Como os fornecedores estão se comportando devido às solicitações de postergação dos pagamentos na questão de compra e venda sem contrato jurídico, eu suponho sem contrato por escrito, eles estão sendo flexíveis e aceitando? Qual a dica para a abordagem desses fornecedores para solicitar uma postergação no pagamento? Olha, o que a gente verifica é que todo mundo está numa situação assim de revisão das suas contratações, né? E de reprogramação de pagamentos. É claro que aqueles que são fornecedores e contratos mais estratégicos, eles acabam recebendo prioridade nas renegociações, mas em princípio o que a gente observa é uma disposição de todos os lados de revisitar contratos, porque se de um lado eu tenho que negociar com o meu fornecedor, eu também sou fornecedor de alguém que está querendo negociar comigo. E aí é uma questão de estabelecimento de prioridades e de renegociação. Agora, acho que sempre o caminho é o da negociação, funciona geralmente muito melhor do que qualquer recurso a um terceiro, né? Você, primeiro porque você só renegocia e você repactua aquilo com o que você concorda. Então, você vai estar discutindo com o outro lado e vocês vão assinar um aditivo ao contrato, vão modificar o contrato, se concordarem. Não haverá um terceiro impondo uma decisão. E acho que também vale aí a negociação franca e aberta, né? A transparência na necessidade de renegociação de uma obrigação. Perfeito. Então, essa foi a última pergunta. Respondemos todas as perguntas que tivemos. Eu queria novamente agradecer a Mônica, a Patrícia, pela exposição desse tema, pelas explicações bem claras e objetivas. E, como já tínhamos avisado, vamos disponibilizar a apresentação para os participantes depois. E eu gostaria de alertar a vocês aos nossos próximos webinars que temos. Inclusive, hoje à tarde vai ter um não jurídico sobre a saúde mental em tempos de home office, que eu acho que é interessante para todos nós. Temos ainda um evento sobre o assunto do 5G, a nova tecnologia em tempos de digitalização, que esse webinar vai acontecer amanhã. E na próxima semana, um webinar sobre a otimização do processo comercial em tempos em períodos de incerteza. Então, dessa forma, gostaria de convidar vocês a visitar o nosso site com os eventos. Também temos um site dedicado ao Covid-19, com informações sobre medidas de prevenção, de contenção, aspectos econômicos, aspectos legais, incluindo informativos do próprio escritório Tosini. Então, gostaria de convidar vocês a visitar essa página quando tem alguma dúvida. Temos também uma plataforma de ações da Câmara nessa situação do coronavírus, com medidas de combate. Então, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, a vocês, Mônica, Patrícia, pela disponibilidade em trazer esse tema a nós, e gostaria de desejar a todos um excelente dia e fiquem bem e até a próxima. Tchau. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.